aquele que era, é e há de vir. O nosso Deus é todo poderoso. E você pode dizer: Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de louvor e adoração. E esse Deus merece toda a glória. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és bendito, Deus. Seja adorado neste lugar. Seja engrandecido neste lugar. Que o teu trono seja estabelecido aqui, ó Deus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte, o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dúvida passou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte, o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dúvida passou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, nos traz alegria, mas convém louvar-te, ó Senhor. Louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte, o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, te celebramos, com ações de graça, nos traz de alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor. Louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Te celebramos com ações de graça, nossas de alegria, nos convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, te celebramos com ações de graça, nossas de alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor. 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 Convém louvar ao Senhor em todo tempo. Aquele que era, é e há de vir. O Rei de todas as coisas, esse Jesus que há de voltar. O Jesus que pagou um preço por nós. É aquele que está nesse lugar, que o Espírito Santo Ele deixou por nós. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E Ele tem procurado corações que o adorem em espírito e em verdade. O Rei da Glória está neste lugar. Irmão, o Rei da Glória está neste lugar. E o avivamento foi prometido, Ele é prometido estar sobre nós. E eu quero pedir que você abra o seu coração ainda mais. E você deixe o fluir do Senhor vir sobre este lugar. Com fontes de águas vivas sobre nós. Amém? Abre os nossos olhos, Senhor, nessa noite. Para que nós vejamos o sobrenatural do Senhor e o mover do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder.
sua fé compartilha. Sou eu e você. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Ô Senhor, abre os nossos olhos e o nosso coração para que nós possamos ver o Senhor ser impactados pela tua glória, pela tua presença neste lugar, nessa noite, ó Deus. Vem Espírito Santo sobre nós. E todo o coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim, te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra tu, pois contigo vou viver pra sempre. Glória a Deus. Deus se faz presente aqui. Quem crê, diga aleluia. Deus é Deus que faz conforme o propósito dele. E você veio aqui hoje. E eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe. E eu tenho também convicção de que o Espírito Santo quer ministrar as nossas vidas também através da sua palavra. E que você não fuja do propósito de Deus na sua vida. Na semana passada nós começamos a meditar em Levítico capítulo 26. Você pode abrir a sua Bíblia nesse capítulo. Levítico capítulo 26. Nós vamos continuar meditando nesse capítulo em alguns versículos. Mas queremos relembrar algumas coisas que o Espírito Santo nos levou no domingo passado, e eu queria destacar alguns pontos que falamos. E nós vamos ler o texto, depois a gente comenta o que nós falamos e o que queremos falar nessa noite. Verso 1. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagens esculpidas,
nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra como configura, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai-vos os meus sábados, reverencieis o meu santuário, eu sou o Senhor. E se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os cumprireis, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar. Habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Fareis desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim, olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicareis, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andareis no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzes do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguidas. Aleluia. Vamos recapitular algumas coisas que nós falamos na semana passada. A primeira questão que nós temos que eliminar da nossa vida é a idolatria. E nós conversamos isso de uma maneira assim tão clara e objetiva, para que a idolatria, na verdade, ela não é só aquilo que o homem constrói externamente. O maior desafio da idolatria está dentro de cada um de nós, quando nós criamos situações ou pensamentos ou ideias que nos afastam de Deus. E tem uma definição sobre idolatria que eu queria ler com vocês. Idolatria é usualmente definida como a prática de adoração a ídolos, valores, ideias em oposição à adoração a um Deus. Então, idolatria é quando você começa a se dedicar em cima de uma ideia, de um pensamento, de que algo que você coloca na frente entre você e Deus. Nós falamos bastante sobre isso a semana passada. Deus quer que abominemos, que separemos, que tiremos da nossa vida qualquer ídolo, qualquer coisa que nos afaste dele. Também nós falamos sobre a questão do sábado, sobre nós descansarmos na presença de Deus e nós desenvolvermos o sabá, que é na verdade você desfrutar do tempo de descanso, de você desenvolver o seu relacionamento com Deus ao ponto de você ter uma vida de descanso. Descansar no sentido de você lançar-se diante de Deus, de você reservar um dia da sua semana para você se dedicar a Deus e se envolver com Deus. E nós falamos a diferença entre descansar em Deus e você gastar o seu tempo somente em lazer. E também nós destacamos a terceira coisa na semana passada sobre nós reverenciarmos a Deus, nós adorarmos a Deus de todo o coração, e Deus tem nos chamado para isso. E nós desde o começo do ano, Deus tem colocado para nós como igreja, o nosso tema do ano é servir e adorar somente a Deus.
Não existe espaço para outra coisa. E nós precisamos sim desenvolver a adoração. A adoração, meu amado, não é só através da música, ou a primeira parte do culto, ou o momento que nós estamos cantando. A adoração tem que ser um estilo de vida. É você realmente reconhecer a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. É você amanhã, na segunda-feira, ao ir para o trabalho, você ter Deus no seu devido lugar. Então nós temos que buscar realmente este nível de adoração. E Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Adorar a Deus é algo muito mais profundo do que uma maneira de fazer alguma coisa. Então a terceira coisa importante que nós destacamos é: somos chamados para sermos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Então nós somos chamados para isso. Daí nós destacamos a importância também da obediência, de obedecer os mandamentos. E obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos que obedecer, não tem meio termo. Quando nós vivemos uma vida de desobediência, nós estamos vivendo uma vida de rebelião. E quando estamos em rebelião, quando nós não nos submetemos a Deus, quando nós estamos nesse espírito de rebelião, nós estamos muito próximo do pecado de feitiçaria. É o que a Bíblia diz. E obedecer é melhor do que sacrificar. E nós somos chamados para ser um povo obediente. E nós temos um Deus que é soberano. Na verdade, na palavra de Deus, o poder não é um poder democrático, não é um poder humano, é um poder teocrático, onde o nosso Deus, ele é rei, ele é soberano, e ele como rei, ele tem a última palavra, e nós somos os seus servos, nós somos seus filhos, que nos submetemos a ele em obediência. Então nós somos chamados para isso, para nos submetermos e entender que também existe a autoridade delegada por Deus. Os nossos pais são autoridades delegadas por Deus. Os nossos pais são canais de Deus para a nossa vida. E nós vemos que Deus na sua palavra diz: honra teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. A palavra do Senhor diz lá em Romanos também sobre nós tem a autoridade delegada, que são os nossos patrões. É uma autoridade delegada por Deus, porque a Bíblia diz: toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Toda, a boa e a ruim. E nós temos que nos submeter a elas. Nós temos autoridade, então no nosso trabalho, nós temos autoridade na igreja. Deus instituiu as autoridades. E se eu não me submeto, se eu tenho uma atitude de rebeldia, se eu tenho uma atitude de insubmissão, eu estou dominado por um espírito contrário que não agrada a Deus. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Nós somos chamados para isso. E não existe meio termo. Se nós conhecemos a palavra, temos que praticá-la. Então nós falamos sobre isso, sobre a questão de mandamento. Mas eu queria destacar agora um pouco mais sobre o Deus provedor. Se nós, ele diz no texto, se nós obedecermos, seguirmos os seus estatutos e os seus mandamentos, ele virá e cumprirá em nós algumas promessas que temos que estar atentos. E no versículo 4 nós vemos aqui Deus prometendo ser o Deus da provisão na nossa vida. Ser o Deus com liberdade de trazer aquilo que nós necessitamos. E no verso 4 nós vemos aí: eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo. Deus trará para nós a chuva temporã, a chuva no tempo certo. Porque, meu amado, a chuva tem a hora dela vir. E nós sabemos que Deus quer trazer para nós este suprimento na hora certa. Ele quer que Ele quer que você e eu estejamos prontos para receber dele a chuva. Faz chover, Senhor. Deus quer trazer unção a cada dia. Deus quer suprir as nossas vidas espiritualmente a cada dia. Deus quer que tenhamos realmente um coração sedentos. E Ele quer trazer esta chuva. Trarei a chuva a seu tempo. E a terra dará o seu fruto.
Meu amado, como igreja, como pessoa, para nós darmos o fruto, nós somos assim necessitados da chuva de Deus, da presença de Deus, que vai germinar em nós esta semente e nós começaremos a dar frutos. Meu amado, a palavra do Senhor é clara, que Deus, não foste vós, João 15, se não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis, vire para o seu irmão e diga assim, ó, você tem que dar fruto. Não tem meio termo. E a palavra do Senhor em João 15 diz assim, a vara que está em mim, aquele que está em mim, aquele que está na igreja, aquele que confessou o meu nome, e aquela vara que está em mim, e esta não der fruto, será cortado. Fala para o seu irmão, cuidado, a tesoura está aberta. Aquele que estiver em mim, e não der fruto, será cortado. Mas Deus faz a parte dele. Deus nos dá todos os recursos para isso. Ele dá a chuva no tempo certo, Ele nos dá capacitação, Ele nos dá os dons, Ele nos dá graça, a presença dEle é real na nossa vida, e Ele em nós, é a esperança da glória. Ele em nós fará realmente que a nossa vida seja uma fonte inesgotável. E nós daremos fruto. Porque quando estamos ligados e em comunhão com Ele, não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então Deus vai fluir em nós. E esta chuva serôndia vai fazer que a terra produza fruto. E as árvores do campo darão os seus frutos. E a debulha vos continuará até a vinde. Nós vemos aqui Deus dizendo assim, olha, eu trabalho com clareza, eu sou o supridor de tempo em tempo, e Ele está falando sobre dois tipos de colheita. A debulha, que é na verdade a colheita do grão, depois Ele fala da vindima, que é a colheita da uva, e Ele diz assim, olha, o meu suprimento vai durar todo o tempo. Quando acabar a colheita do trigo, ou do trigo virá a colheita. E quando terminar esta colheita, eu darei o suprimento. Deus cuida de você. Meu amado, se você está aqui hoje é porque Deus tem te sustentado. Se você está vivo é porque Deus tem te dado a vida. Se você tem emprego, é o Senhor que tem te dado emprego. Se você está desempregado, Deus está suprindo as suas necessidades do desemprego. Ele continua sendo o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará. Porque Ele é o cuidador, Ele é o provedor, Ele é o Jeová Jiré, Ele é a provisão para as nossas vidas emocionais, para as nossas necessidades espirituais, para as nossas necessidades financeiras. E amados, quando nós falamos em provisão, quando nós falamos em prosperidade, nós já queremos ver dinheiro. Mas o Deus fala de prosperidade, na verdade nós temos a plena segurança, nós temos a presença dEle, nós não temos falta de nada. Prosperidade está muito ligado à palavra shalom, que é saúde completa, é você ser, suprido em tudo. O Deus Jeová Jiré é aquele que traz para nós todas as coisas que precisamos. E aí ele avança um pouquinho mais, e a debulha continuará até a vindima até a semeadura. Comereis do vosso pão, habitarás seguro na terra e terás paz. Amados, quantas pessoas hoje vivem atormentadas? Quantas pessoas na sua família que não têm paz? Quantos jovens, são milhões, milhares de jovens hoje buscando paz na bebida, buscando paz nas drogas, buscando paz na imoralidade, buscando paz, numa vida assim tão errada, e um abismo chamando outro abismo. A paz nós só encontramos quando nós temos realmente o Deus da paz, o príncipe da paz. E esta palavra shalom, se você for olhar lá no significado,
diz assim, saúde completa. É algo completo. É preenchimento. Não é simplesmente a paz no sentido de ausência de guerra. Também é paz. Mas shalom, vocês terão o shalom, é que Deus será o supridor. E você não terá falta, você vai se sentir seguro, você vai deitar e dormir, a insônia não vai te pegar, o medo, o síndrome desse, daquele, qualquer coisa, você terá segurança, porque o Senhor que é o príncipe da paz, te sustentará. O medo domina a nossa vida quando nós desfocamos de Deus. O medo toma conta da nossa vida quando focamos no problema. Nós olhamos para a circunstância, olhamos para os ventos, para as tempestades e nos esquecemos de quem é Deus. E Ele está dizendo, vocês terão paz. Vocês desfrutarão da minha presença. E quem aqui pode dizer que tem sentido paz? E aí eu lembro de um corinho tão antigo. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Essa é do tempo do Yusinho, irmãos. Eu aprendi com ele quando ele era adolescente, é na brincadeira. Mas olha, são musiquinhas tão simples, mas que falam de tantas verdades. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E eu sei que isso é verdade na sua vida. Isso é verdade para o seu coração. E você precisa realmente viver isso. Você precisa desfrutar disso. Você precisa realmente abrir o seu coração e deixar realmente que Ele reine no seu coração. Na tua terra terá paz. Vos deitareis e não terá pesadelos. Deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Amados, como é bom e necessário termos sonos abençoados. Uma pessoa que não consegue dormir, ela vai entrar num desgaste, num estresse muito grande. A pessoa que tem insônia. Mas aqui a Bíblia diz assim, olha, vocês terão paz. Um shalom de Deus traz descanso. Você que estava tendo insônia, a partir de hoje, você não terá mais. Hoje você vai chegar lá e vai deitar e dormir, porque o Senhor vai te sustentar. E você vai ser renovado. Você vai acordar amanhã com a sua bateria carregada. Porque assim Deus deseja para os seus filhos. Descanso. Mas o texto avança um pouquinho mais. Lá na questão, no versículo 7. E venceremos os inimigos. Diz no 7. Perseguireis os vossos inimigos. E eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Meus amados, nós temos que ter uma posição diante dos nossos inimigos. E eu pergunto, quais são os seus inimigos? Cite um. Carlos, eu não tenho nenhum inimigo. Quem tem pelo menos um inimigo? Quem é o inimigo da sua alma? Quem tem, assim, algum fruto da carne na sua vida? Abra lá em Gálatas 5, 22 ou 21, deixa eu abrir aqui. Gálatas 5. Nós temos muitos inimigos, é que nós não queremos encará-los. Nós queremos viver realmente uma vida de faz de conta. Mas nós temos que viver realmente numa posição. Lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões,
os partidos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Lá em 2 Timóteo 3 diz que nos últimos dias surgiriam pessoas orgulhosas, avarentas, pessoas que realmente estão longe dos princípios de Deus. Então o nosso inimigo número 1 é Satanás e seus anjos. E diante de Satanás nós temos que fazer o quê? A palavra do Senhor diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele... Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele... O diabo nós temos que resistir. O diabo nós temos que ter posição segura de falar, olha, bate em retirada, você não tem nada a ver comigo, porque quem vive em mim é maior do que você, e no nome de Jesus eu te digo, saia, e ele vai sair. Resista o diabo. E de que maneira que o diabo chega na sua vida? Com tridente? Não, ele chega de uma maneira sedutora. Ele chega de um jeitinho que você não percebe. Sabe que uma das maneiras que Satanás pega você no orgulho, pega você no egoísmo. Isto é meu, isto é meu. Sabe, começa a lançar sobre você sentimentos que não procedem de Deus. Mas nós temos que nos submeter ao diabo. Submeter a Deus e resistir ao diabo. Não se submeter às setas do diabo, tomar posição. Opa, quem quer... Mas irmãos, tem muita gente que estão dentro da igreja e está submissa ao diabo, viu? Eu sei que eu errei no que eu falei. É verdade. Tem muita gente que é um cristão de fachada, vive de aparência, usa até a Bíblia. Mas esses são aqueles que chegarão naquele dia dizendo, em teu nome expulsei demônios, falarei novas línguas, fiz isto, fiz aquilo. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Mas não é essa a mensagem desta noite. Mas é bom que você e eu tenhamos clareza diante do inimigo. Com Satanás não se brinca, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele está assim atento e você não pense você que o diabo será seu amigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista. E aqui o texto está dizendo, vocês perseguirão os vossos inimigos. Nós temos que ter posição de guerreiro. Davi, quando estava diante de Golias, Golias estava apavorando todo o povo de Israel. Quando Davi chega lá, um menininho fala, olha, quem é esse aí, esse incircunciso, para afrontar o Deus vivo? Ele toma uma posição de resistência, ele toma uma posição de ataque, ele não brinca com o pecado, ele não brinca com a circunstância, mas ele coloca a sua convicção em Deus, e Golias vem naquela posição de falar, olha, por acaso sou eu cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau e pedra? E Davi com toda tranquilidade, olha para Golias e diz, Golias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos. O que você tem feito com o inimigo? Resista. Resista. Mas tem o segundo inimigo que eu quero destacar, é o pecado. Lá em Romanos 12 Hebreus 12, fala que nós temos que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço. Não brinque com o pecado. Não brinque com os frutos da carne. Não brinque com as coisas que não procedem de Deus, porque pode se tornar um laço. E se você chegar perto demais do abismo, provavelmente você caia. Nós temos o segundo inimigo, é o pecado. Nós temos que entender que pecado não se vence adulando, pecado se vence pela cruz. Pecado se vence quando eu me arrependo verdadeiramente.
Quando eu tomo posição verdadeira diante da cruz de Cristo e falo: Jesus, o Senhor na cruz levou sobre si os meus pecados. Então eu resisto, eu me submeto às promessas de Jesus e eu rejeito e eu começo a andar no Espírito. Então nós temos o diabo, o pecado e o mundo. Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Meus amados, tem muita gente que tem se submetido a este mundo. Tem amado mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Então o terceiro inimigo a ser vencido é o mundo. E olha, amado, o mundo está tão bonito. Está tão cheio de luzes. Está tão cheio de atrações. Está tão cheio de coisas assim que olha. E no mundo são as concupiscências dos olhos. Nós somos atraídos. E não ameis o mundo nem no que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vida cristã, meu amado, é coisa séria. E aqui está dizendo, há uma promessa para nós. Está dizendo para mim e para você: perseguireis os vossos inimigos e eles cairão diante de ti. Nós já temos a vitória contra Satanás. Nós já temos a vitória contra o pecado. Nós já temos a vitória contra o mundo. E Jesus disse lá na oração sacerdotal em João 17: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Deus já tem nos livrado do mal. Aqueles que estão em sintonia com Deus, Ele vence o mundo. E o que vence esse mundo é a nossa fé em Jesus. Então nós temos esta promessa aqui, de que nós temos que tomar realmente vitória sobre os nossos inimigos. Mas o texto continua um pouquinho mais. Aí ele começa a falar sobre um poder sobrenatural, sobre os filhos de Deus. E ele diz assim, que 5 persegue 100, que 100 persegue 10.000. E olha, meu amado, ele está dizendo o seguinte, que quando vocês estão juntos, quando você está ligado com algum irmão, se você está ligado com 5, se você tem ali irmãos que você ora junto, medita junto, compartilha a sua vida, se você tem algum companheiro de oração, se você está ligado ao corpo, pode ter certeza que os inimigos cairão e você se torna mais forte. E se nós nos tornarmos como igreja, uma igreja em unidade, aonde o amor, aonde o propósito de Deus está reinando na nossa vida como igreja, sem perseguirá 10.000. Meu amado, se eu e você, se nós aqui desenvolvermos a unidade, o amor verdadeiro, se nós começarmos a orar e ter companheiro de oração, e um carregar a carga do outro, e estarmos juntos, a cobertura, meu amado, nada mais é do que isso. Quando você está na cobertura ali com 4, 5 pessoas, você se torna mais forte. Você tem com quem compartilhar as suas fraquezas. Você tem com quem compartilhar as suas necessidades. Você tem oportunidade de orar pelo outro. E quando nós somos 5, alcançamos 100. Agora imagine se toda a igreja estiver no mesmo espírito. Se nós formos um, o mundo vai crer. Se nós tivermos o amor, a unidade, a compreensão, o perdão reinando na nossa vida, meu amado, o que Deus vai fazer através de nós são coisas que os nossos olhos nunca viram. Mas infelizmente há dissensões, há facções, há pontos de vistas, há opiniões reinando. Há gente querendo defender a sua opinião. Eu não penso bem assim. Eu não acho assim. Eu não acho assado. Que pena. Mas Deus nos chama para sermos um. Para estarmos em unidade. Deus nos chama para sermos um corpo, para sermos uma família, para sermos uma igreja em unidade. Meu amado, Deus não te chamou para você ser o corpo. Deus não te chamou para você ser o bambambam sozinho. Deus te chama a fazer parte do corpo.
E quando você é membro do corpo, quando você está em unidade, quando você está em comunhão com Deus, está em comunhão com o seu próximo, você está em harmonia com a igreja, pode ter certeza, juntos alcançaremos milhares. Mereci um amém. Mas tá bom, eu vou continuar do mesmo jeito, sem amém. Agora, outra coisa. Olha o verso 9. Leia comigo o verso 9. Outro sim, olharei para vós. Quem olhará para nós? Quem está olhando para nós? Quem está olhando para nós? Em outras palavras, diante de tudo isso, se vocês fizerem tudo isso, eu olharei para você. Deus está dizendo assim, ó, estou olhando para você. Deus está olhando para você agora. Ele sabe o que você está pensando agora. Ai, isso é verdade, cara? Ele sabe o que está pensando? Você está pensando assim, ah, que hora que o Carlos vai terminar? Não tem problema. Ai, que mensagem chata, não tem problema. Deus está olhando para você agora. De Deus você não foge. Leia o Salmo 139 na sua casa. Antes mesmo da sua palavra vir à boca, Deus já conhece. Ele está dizendo, eu olharei para vós. E para que Deus está olhando para nós? Para nos acusar? Ele vem até nós com propósito. Lá em Jeremias 29:11 diz, eu bem sei o propósito que tenho para vocês. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E nesse texto aqui, nesse contexto de toda esta palavra, se nós rejeitarmos a idolatria, se nós tomarmos uma posição de viver no descanso, se nós adorarmos a Deus, se nós desfrutarmos do shalom de Deus, se nós tomarmos posse do suprimento de Deus, se nós estivermos em sintonia plena com Ele, tomando posição diante dos nossos inimigos, não aceitando os ciladas do diabo, mas tomando posição de guerreiro, pode ter certeza que Deus vem em nosso meio e Ele vai colocar uma semente de frutificação e nós frutificaremos, nós multiplicaremos e Ele vai cumprir as promessas dEle na nossa vida. Você vai frutificar, você vai dar fruto verdadeiramente daqueles que amam a Deus. Os seus frutos não serão mais de vergonha, mas serão de honra, porque Deus vai começar a te usar para ver mudança na sua vida, da sua família, na nossa igreja, na nossa cidade e em nosso país. Porque Deus está olhando para a igreja nesses últimos dias. Deus está olhando para os corações quebrantados. O Senhor está olhando para os corações sinceros. Deus está olhando para você que tem desejo e tem orado. Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. E Deus está dizendo para você, meu filho, não se preocupe, porque a partir deste tempo eu vou frutificar a sua vida. Eu vou multiplicar os seus talentos. Eu vou fazer aquilo que o seu olho nunca viu, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu olho para ti, mas tem uma coisa, presta atenção. Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos serão rejeitados. Mas Deus está olhando para nós, e Ele está buscando um povo de coração humilde, um povo que não aceita a idolatria, não só na igreja esta ou aquela, não, a idolatria do coração. Deus está buscando um povo que verdadeiramente descansa nele. Deus não é só uma historinha, mas é real. Deus está buscando você nesta noite.
E Ele quer plantar uma semente de frutificação, de multiplicação. Ele quer que você, meu amado, se torne uma pessoa verdadeiramente, como Ele diz lá em Mateus 6. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele está dizendo para mim e para você, você vai brilhar nas trevas. A minha glória será manifesta na sua vida. E muitos verão a sua luz. Mas se o sal não salgar, será jogado fora. Mas nesta noite, amados, nesta noite o Senhor está nos chamando para realmente abrirmos o nosso coração. Eu sei que você deseja de Deus. Eu sei que você quer mais de Deus. Eu sei que alguns de vocês estão cansados de religiosidade. Faz tudo mecânico. Boa parte de alguns aqui estão tão automático que levanta a mão, que canta, que ora do mesmo jeito, as palavras são as mesmas, tudo é igual. Mas se nesta noite você se submeter à palavra e dizer: Senhor, por favor, muda a minha vida. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero viver o Teu Evangelho. Tira de mim, Senhor, todo orgulho. Orgulho nada mais é do que andar sem Deus. Orgulho nada mais é do que você rejeitar o que Deus diz. E quando você diz: eu sou coitado, eu não posso, isso tem raiz no orgulho. Mas nesta noite, o Senhor está te convidando a tomar posição diante dos seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Carlos, meus inimigos começam com a minha sogra. Que pena. Carlos, meus inimigos é meu patrão que não me dá aumento. Que pena. Os nossos inimigos são bem claros. O diabo, o pecado e o mundo. Querido, eu quero te desafiar nessa noite. E se você observar lá em Gênesis, não precisa abrir, 1:28. Quando Deus criou o homem, Ele abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, dominai sobre ela, sobre tudo que existe nela. O projeto original de Deus para nós é a frutificação, é a multiplicação, é realmente vivermos o sobrenatural. O que é fé? Qual é a definição de fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Deus dará o fim que você espera. E o que você tem esperado de Deus? Eu espero, nos meus 20, 30 anos que me restam, eu espero e peço: Deus, não me deixe fora do Teu propósito neste tempo. Eu quero fazer parte, eu quero fazer parte desta geração, que creio que é uma das últimas, se não for a última. Mas Deus não obriga ninguém. Quando Isaías contemplou a Deus, os anjos dizendo: Santo, 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 Isaías enxergou a Deus. A primeira reação dele foi olhar para si e disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ai de mim, porque habito no meio de um povo
impuro. Quando Deus se faz presente, Ele traz santidade. Irmãos, tem tanta gente nesses dias que dizem que Deus está com Deus, que está com Deus, mas que vive na imoralidade, que alimenta o pecado. É muito triste. Então Isaías olhou para si e enxergou o seu inimigo, o seu interior, o seu coração. E ele clamou. Ele foi sincero. Nesta noite, como está a sua vida? Como nós tivemos a palavra, muitos desses muros que se levantam entre nós e Deus são os nossos pecados. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem barreira, muro entre vós e o vosso Deus. Meu irmão, onde há pecado reinando, Deus não está. Nesta noite, é noite de eu e você pedirmos: sonda-me, ó Deus. Agora, para o pecado, nós temos a solução. Jesus já pagou o preço. Se ainda reina em nossos corações o orgulho, a impureza, a prostituição, irmãos, quanta gente brincando com Deus. Hoje eu conversava com uma pessoa e ele disse: olha, essa semana, desculpa, eu conheço um cara que se diz pastor, porque... E ele falou com todas as letras. Graças a Deus não é daqui, da região, ou da nossa, não devia ser de lugar nenhum. E ele falou: olha, ele me convidou muitas e muitas vezes para sair para balada após o culto. E não só isso, ele falou para mim, ele seduz crianças. Irmãos, vivemos em dias tão trabalhosos, mas eu creio que esse mesmo Deus, onde o diabo tem entrado para destruir, esse mesmo Deus está vendo, esse mesmo Deus da palavra de hoje, esse mesmo Deus que nós meditamos, Ele está aqui olhando para nós. Está olhando para nós com expectativa. Ele está olhando para mim e para você e está dizendo: filho, você não vai cair nisso porque eu estou com você. Filho, se submeta a mim porque eu te guardarei. Eu te sustentarei. E a minha glória estará sobre ti. Amados, não brinquemos, não vamos brincar com o pecado. Não brinque com a internet, com os sites pornográficos. Não brinque com, com conversinha com ex-namoradas, com ex-namorados. Ai, Carlos, descobri a minha primeira namorada. Ai, puxa, foi tão legal lembrar dela.
Você é casado, meu irmão? Cria vergonha na cara, por favor. Sua ex-namorada já não existe mais. Seu passado foi coberto pelo sangue. Hoje você tem uma família, cuide dela. Nesta noite, o Senhor nos chama para uma entrega. Ele nos chama para estarmos, e eu sei que os corações sinceros receberão. Os corações quebrantados serão restaurados, mas os orgulhosos, os prepotentes serão rejeitados e irão de abismo chamando outro abismo. Feche seus olhos. O Senhor está aqui. E Ele quer ouvir de nós a nossa entrega. Nós precisamos sim de sinceridade diante dEle. Nós precisamos de santidade diante dEle. Nós precisamos nos sentir como Isaías, dizer: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Senhor, as minhas conversas não têm sido boas. Os meus pensamentos não têm sido agradáveis diante de Ti. Mas nesta noite eu te peço perdão, me ajuda, me socorre. Vem ao meu encontro, Senhor, vem e me transforma. Você que quer viver a frutificação, a multiplicação, Deus está aqui para te curar. Aleluia, Senhor, nos rendemos aos teus pés, Santo. Aleluia, Senhor, não importa o que venha acontecer, Senhor.